Pronto, começou. Olá pessoal, boa noite. Como vão? Já um tempinho já que a gente não se encontra, né? Essa semana não fizemos live, pois foi feriado e estávamos com visitas importantes aqui em casa. Daí a gente não teve a oportunidade de estar aqui com vocês. Mas, né, em nome da família Centro Benessere, quero dizer a vocês que vocês todos são muito bem-vindos aqui na aula. E falar que a gente estava aí com saudade de aparecer aqui, né? Hoje a aula é magnetoterapia, vamos falar dos magnetos. Só para lembrar que essa aula foi sugerida pela equipe, pela gerência do Gisley, mas é porque no contexto de todas as mídias sociais que a gente tem, foi a maior sugestão que vocês deram. Daí a gente está aqui falando sobre o magneto. E foi, né, eleito por vocês. Vocês elegeram um processo democrático aí. A ditadura, ela não está mais existindo aqui. Quer dizer, eu não mando em mais nada aqui. O que vocês falam juntamente aí com a equipe, eu tenho que fazer. E a magnetoterapia foi a selecionada para hoje. Então, ó, boas-vindas aí todo mundo. Por favor, vão se apresentando. O pessoal chegar. A Lohane está falando aqui na minha frente já, para variar. Ela pega o assunto, vocês têm que ver eu e a Lohane conversando numa aula, num curso ou fazendo um curso. A pessoa pergunta um negócio pra mim, eu começo a responder, quando eu vejo, eu já não tô falando, ela já entrou na minha frente e ela já respondeu. Claro, entende? Proatividade. Proatividade, é isso mesmo, é assim que chama proatividade, porque é assim, gente que tem a genética italiana, né, vai fazer isso, a gente tem que entender, porque o homem nada mais é do que um servo, né? Um servo da mulher. Yes. O povo fala aí que nasceu da costela de Adão, isso é uma conversa fiada, porque como que nasce a costela do Adão? Não tem jeito. Ela pegou a costela do Adão e sentou na minha cabeça, só se for. Bem, então vamos lá, magnetoterapia, sejam bem-vindos, sexta-feira, um dia muito bom. A Lohane prometeu que um pão sem glúten para mim, eu estou esperando, ela esqueceu, então agora eu vou dar aula com fome, porque eu tô só com almoço na minha barriga, só com almoço, eu só almocei hoje. Não, agora não quer mais não, agora você falou que ia fazer e não fez. Não, não é fazer, tá pronto. Então, mas ele não tá aqui para eu comer, não resolve. Eu vou fazer o quê? De magneto. Eu também. Então, eu tô com fome. Ó, a Gabriela Ló e a Maria estão fazendo compra no supermercado e te assistir. Fala pra ela, qual supermercado que é? Vamos fazer aí, jabá. Vamos fazer um jabá. O preço tá bom. Gente, seguinte, vamos lá. Eu quero aqui, a aula de magneto é uma aula muito bacana, a gente tem 1 hora aí para falar de magneto. E nesta aula nós vamos seguir o seguinte cronograma. Eu vou fazer uma introdução histórica sobre a questão do magneto e depois eu vou falar sobre como é formado esse polo magnético, na minha humilde opinião aí. Eu peço aos engenheiros que estiverem em sala aí puderem me ajudar. E depois nós vamos falar a reatividade o efeito, a efeitologia desse magneto no nosso organismo. Então, aos nossos amigos aí de plantão que não creem na energia, por favor, fique esperto que nós vamos falar de muita energia aqui, até porque magneto é energia. Então vamos ficar aí esperto para poder ter a mente aberta, praticar o abertismo, o universalismo, para podermos caminharmos juntos à evolução da medicina chinesa e viva o Imperador Amarelo, que se não fosse ele a gente não estava aqui, ok? Eu estou de verde e amarelo. Então vamos lá. Eu pensei nisso aqui na terça-feira, eu quero deixar aqui registrada uma situação. Para quem não sabe, quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, tá? Foram os chineses. Eu fiz um curso na China em 2009, a primeira coisa que o professor lá falou foi isso, que eles descobriram o Brasil em 2009. Não descobriram em 2009, tem muito tempo. 2000 anos antes de Cristo eles estiveram aqui. Aí eu duvidei, falei assim, mas professor, foi o Pedro Álvares Cabral, meu professor lá na época que eu morava em Tumbiara, ele falou, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, não foi? Foi. Mas aí ele falou assim, não, meu filho, deixa eu explicar. Você já viu a cara do índio? Já. Então, ele é igualzinho chinês. Então aí eu não tive argumento mais para falar com o meu professor lá na China, porque ele estava certo, né? Então quem descobriu o Brasil foram os chineses e hoje nós estamos aqui tentando arrumar alguma coisa e ficar bem com essa ideia muito bacana que é da medicina chinesa. Então vamos lá, magnetoterapia.
Então, como eu disse, nós vamos trabalhar nessa linha. Eu quero falar do efeito do magneto também no sistema nervoso, no sistema vascular e nas energias, é óbvio, tá ok? Professor, você usa magnetoterapia? Uso. Professor, você está usando hoje? Não. Por quê? Porque eu não tenho magneto aqui, eu estou procurando uma loja para comprar as coisas aqui. Quem puder me dar uma dica aí, pode deixar registrado. Inclusive, uma dica boa seria uma loja no Paraguai, que lá não tem imposto, então pagaria na agulha mais barato. Por quê? A Dong Bang, que é a melhor agulha que nós temos no mercado, aí está custando o olho da cara, né? E não é olho de chinês nem de coreano, é olho de madeira, que é a pessoa olhuda mesmo, aquele olho grande, né? Porque tá cara aquela agulha. E aí eu recomendo, além da Dong Bang, a única agulha que eu recomendo depois da Dong Bang é a agulha. Qual é o nome da agulha, gente? Chinesa. Não, a agulha que a gente compra lá em Manaus. A gente compra lá. Trax. A agulha Trex, Trax é Traxo. Traquina, aí, ó, tá vendo? Ó, olha a terra com fome. Pensa na traquina, na bolacha. Eu te falar. Então vamos lá, magneto. Gente, tá todo mundo aí, 8h06, já é pra eu começar. O pessoal tá tranquilo aí? Tá, o pessoal tá chegando. Chineses? Isso mesmo. Eu pensei a mesma coisa, mas aí não tem argumento. Olha a cara dos índios, você vai ver. Então, gente, a questão do magneto ou a magnetoterapia, ela começou a ser rascunhada em 600 a.C. Então, 600 anos antes de Cristo, na época do nosso amigo Lao Tse e também do nosso amigo Confúcio, né? Naquela época, 600, 500 a.C., os caras estavam lá divulgando, iniciando a divulgação do taoísmo, da medicina chinesa, do confucionismo, isso tudo. Então, o que acontece? Lá na Grécia Antiga, na China, o cara tinha muito o que fazer, ficar tomando chá verde, o dia inteirinho, tomando chá verde, batendo um papo em chinês lá, né? Na Grécia, o povo já trabalhava um pouquinho. Lá, o que o povo fazia? O povo criava muita ovelha. Então, as ovelhas, lá no pastoreio, o pastor ficava lá, o pastor, nesse caso, é o pastor de ovelha, tá? Não é o pastor da igreja evangélica, não. Aí ele ficava lá com o cajado dele, andando lá com as ovelhas, pastoreando, ovelha para lá, ovelha para cá, e um determinado sujeito, chamado Tales de Mileto, o que ele fez? Ele começou a perceber que um bastão de âmbar lá, ele foi e grudou na lã do cabrito, da ovelha lá. Então, quando ele percebeu isso, ele falou, mas aqui tem alguma coisa de errada. Criou-se, então, um campo elétrico, né, ali, ele viu que tinha alguma coisa diferente. Passado o tempo, a cidade que ele morava chamava, nossa, olha o nome da cidade, Tessália, né, lá no norte da Grécia. Aí, lá passou um tempinho, o que acontece? Essa cidade até virou o nome dela, depois não é mais Tessália, virou Magnésia. Por quê? Porque descobriram lá, ele também lá pastoreando, de boa e tal, verificaram que o cajado dele era um cajado com a ponta que ia no chão, era de metal. Daí, o que ele fez? O que ele percebeu? Que aquele cajado estava atraindo pedras, né, que tinham no seu interior ferro. Então você criou ali, ele percebeu e criou-se ali a ideia de que há uma atração eletromagnética, claro que na época não tinha esse nome e tal, e ele percebeu ali que tinha essa atração e começou a pesquisar mais, a trabalhar mais com essa ideia, e nada, claro que no início todo mundo pensou que era coisa do outro mundo, ele transformou-se no mágico, né, no alquimista maior ali, largou de pastorear, fez sucesso, rodou todas as cidades para mostrar, olha que eu faço a mágica e tal, né, faz mais sucesso que os cantores sertanejos lá de Goiás. Aí, o que acontece? Começou a trabalhar essa ideia do magnetismo, né, dos polos positivo e negativo, e essa ideia foi sendo construída para a gente chegar hoje num conceito. Preste bem atenção. Nós vivemos no planeta Terra, ok? Aí eu pergunto aqui para vocês, essa é uma dúvida que eu tinha enquanto criança. Meu pai falava, ou o professor falava, sei lá. Na época não tinha internet, então alguém tinha que me falar alguma coisa, eu tinha que ler. Aí eu pensava, gente, o planeta está girando. Eu estou aqui parado. Eu não estou girando junto com o planeta. Que negócio é esse? Como que isso acontece? E outra, aí eu pensava enquanto criança, acho que todo mundo pensava também, não sei, que o planeta tinha uma haste ligada aqui em cima, outra aqui embaixo. Igual, lembra, sabe aqueles globos que a gente gosta? Eu pensava desse jeito. Aí não é assim não. O que acontece? O polo sul e o polo norte do planeta cria um campo magnético, que esse campo magnético sustenta o planeta em órbita. Entende? Então, esse campo eletromagnético ou campo magnético que
criado. Ô jovem, não mexe aqui não, amor. Aí você mexe aqui. Não, aqui que tá. Você põe o trem e corta meu pescoço. Não, mas eu voltei o negócio pro local. Ô, meu pai, é amor demais. É o dedinho, né? O dedinho. Quem botar o dedo, né? Em tudo. Hein? Pô, onde é que eu tava? Que você fez eu parar aqui meu raciocínio. Não sei. Hã? Não sei. Sabe sim. Onde é que eu tava? Não sei. Então vamos lá. Aí o Polo Norte e o Polo Sul, o que que acontece? Eles criam um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético no planeta Terra... Magnético. Mas o quê? Magnético. Não, é magnético, Sul. Esse campo eletromagnético no planeta sustenta o planeta em órbita. Porém, você agora começa a pensar. Você está aqui, eu estou aqui sentado. Esse campo continua circulando aí, ó, entre polo positivo e polo negativo, ou melhor, polo sul e polo norte. Esse campo eletromagnético faz parte da nossa vida. A variação e a atração desse processo, e a repulsão, é óbvio, desse campo, faz com que as coisas aconteçam. Só que eu não consigo ainda localizar a nível físico, a olho nu, porque eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas você pode fazer um teste. Aliás, não, você não pode fazer esse teste, nunca. Para você perceber o que o seu corpo carrega energia elétrica, eletricidade, é só enfiar o dedo na tomada. Você enfia o dedo na tomada, você vai ver que tem eletricidade. Por quê? Porque a tomada, né, ela tem a corrente elétrica, você capta aquela corrente, ela passa para o seu corpo, e a pele, a nossa pele, é um grande condutor elétrico. E a condução elétrica da pele é estimulada por esse grande magneto que é formado entre o Polo Sul e o Polo Norte do nosso planeta Terra. A partir desse instante, você começa a criar um conceito macro e traz esse conceito macro para o micro. O conceito macro é que o Polo Sul e o Polo Norte criam um campo magnético capaz de oferecer a possibilidade de haver como eu posso dizer, um campo energético em volta do planeta que faz ter as forças gravitacional, força de ação, força de reação, tudo isso, força de atração, tudo isso para que a gente fique aqui bonitinho no planeta e tenha gravidade, a gente possa andar, tenha músculo fazendo contração muscular, tenha todo um processo aí, o sangue subindo, descendo, a linfa subindo. Então tudo isso é comandado por esse eletromagnetismo dado pelo Polo Sul e Polo Norte. Como eu falei, cria-se o macro e agora eu trago esse macro para o micro. E esse micro, ele é o nosso corpo. E o magneto, ele forma agora um campo, né, entre o Polo Sul e o Polo Norte, que representa também esse micro. O magneto que eu digo, o magneto terapêutico. O magneto que você vai comprar ele, bonitinho, pode ser aquela tipo moeda, sabe? Você já viu esse, né? Já. Porque ele é muito forte e tem que tomar cuidado, porque ele tem uma força de atração muito forte, ele até quebra se você não tomar cuidado. Ele parece uma moeda. E tem aquele pretinho tradicional. Aquele magneto de moeda, tem uma coloração prata, ele tem uma qualificação melhor da sua força. Por quê? Porque ele tem mais Gauss, né? Ele tem de 500 Gauss para cima. Aquele pretinho, ele é mais fraquinho, mas ao mesmo tempo, hoje na ciência convencional, eu não encontro um consenso de pesquisa que fale para mim que o magneto que eu tenho que usar é de 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 ou 100 Gauss. E eu até entendo isso. Por quê? Eu vou explicar mais adiante, mas eu quero mostrar para vocês que não há um consenso, então você tem que praticar, você tem que ter a sua experiência, e a sua experiência faz você ter um conhecimento, e você agora então entende dessa condição, entende desse raciocínio. Então vamos lá. O magnetismo provocado por um magneto é o mesmo magnetismo provocado pelo Polo Sul e pelo Polo Norte na Terra. Além disso, você tem o magneto... você tem um magneto que vai ter a condição de fazer o mesmo papel macro no micro. E esse magneto, ele tem uma gradação, e a gradação dele é em Gauss. Gauss é um sujeito aí, que ele é tão famoso quanto aquele Tesla, né? E esse Gauss, a gradação dele varia de 50 a 10.000 Gauss, tá certo? E não há um consenso na ciência mostrando qual é o ideal. E vou explicar agora como. Funciona assim. A qualificação de um magneto a partir da sua potência, ela é dada de acordo, ou tem que ser dada de acordo com aquilo que você quer atingir, entende?
Se o processo terapêutico, ele tem que comandar, ele tem que coordenar a gradação que você quer. Eu acredito muito na ideia de que quanto mais eu preciso atingir tecidos profundos, maior tem que ser, terá que ser a gradação. Entende? Então você usa lá um magneto com 5.000 Gauss, por exemplo, e ele vai fazer aquele processo. Já quando eu quero trabalhar um meridiano de acupuntura, ou meridiano de energia no contexto energético, aí eu já estou mexendo com um magneto, ou eu posso mexer com um magneto que tenha uma gradação menor. Mas eu vou explicar isso tudo com calma ao decorrer da aula, que eu estou fazendo uma parte introdutória para vocês entenderem que o magnetismo do planeta representa o macro, o magnetismo interior do corpo representa o micro. Então eu crio uma condição agora a partir do magneto, daquela moedinha ou outro magneto, que eu vou ter agora a capacidade de estimular o corpo a partir dessa referência exterior. Tá certo? Todo mundo entendeu essa parte introdutória? Por favor, fale aí para a Lohane me mostrar aqui, pessoal, para eu poder ter senso para onde ir e aonde chegar. Qual a sua opinião a respeito dos colchões magnéticos? A Ariana está perguntando quando você der essa pausa. Eu sabia que alguém ia me perguntar isso. Primeiro, eu não tenho. Segundo, eu não terei. Terceiro, eu acho muito caro. Quarto, o vendedor nunca me explicou nada. Quinto, o vendedor que foi um dia me mostrar, você lembra disso? Lá na empresa? Lembro. Ele marcou um horário fazendo de conta que era paciente. Aí eu já fiquei assim, não, mas é um paciente e o cara é vendedor de colchão, né? Aí já veio com mentira pro meu lado, eu já não gostei. Então, assim, a experiência que eu tenho é que não vai me ofertar o que é muita coisa boa, até porque ele é muito forte e essa força que esse colchão tem, ele descarrega até bateria de celular. Conheço pessoas que têm e que não acordam tão bem, mas... Cansados, né? Cansados, isso. Mas cada um tem a sua experiência. A minha é uma experiência que eu prefiro não ter, tá? Eu prefiro não ter. Por quê? Porque o colchão bom é aquele que te relaxa, não é aquele que vai me tratar durante toda a noite. E se eu tiver um tratamento durante toda a noite, eu não sei do efeito dele, pode prejudicar minha cabeça. Minha cabeça já não é muito boa, né? Eu ponho um magneto o dia inteiro na minha cabeça, não pode dar certo. Eu tenho essa experiência, mas como na ciência não tem nada falando que sim ou que não, tem só estudos que o povo fala. O vendedor fala que um estudo tal faz isso e tal. Eu não sou muito de acordo com essa metodologia, não. Isso é mais uma questão de vender do que outra coisa. Mas eu também não posso dar o contra por conta de que eu nunca usei. Então, como eu não tenho experiência prática, eu prefiro me abster e fornecer apenas minha opinião, que é essa. Eu não tenho e não terei também. Você tá bom? sabe como magnetizar a água? Sim, sei. O Aminter está perguntando. Certo, depois eu vou explicar isso aí no final, porque você pode fazer uma magnetizada com o magneto, tá bom? Mas vamos lá. Seguindo, posso seguir então? Tá tudo bem? Pode, o pessoal tá dando ok, sim. Ok, sim. Então tá, sexta-feira, tá o pessoal aí na sala de aula. Antes de continuar, eu gostaria aqui de salientar muito, eu tava esquecendo disso, ó. Agradecer todo mundo que está aí comprando, deixa eu falar aqui perto do microfone. Agradecer todo mundo que está aí adquirindo a tabela. Amanhã nós estaremos, eu vou estar aqui de longe. Por quê? Porque se eu estivesse lá em Goiânia, eu ia fazer também, mas enfim. Agradecer todo mundo que comprou a tabela, está comprando, adquirindo a tabela, em prol da reforma da casa, lá do telhado do nosso colaborador. Amanhã tá certo? Vai tirar foto lá e a gente pode postar aqui para vocês. Tá bom, tá. Então amanhã a gente já tá mostrando. Gente, aqui é o seguinte, aqui é assim mesmo, tá dentro de casa, né? Tem que dar toda assistência aqui e é ao vivo mesmo, não estamos preocupados também com isso não. Então assim, agradecer todo mundo que já adquiriu a tabela. Essa tabela custa R$40, tem mais R$5 de envio, então é 45. Nós vamos trabalhar com a ideia de... Nossa senhora, gente, aqui o trem aqui é assim mesmo. Aí nós vamos então trabalhar com a ideia, o lucro da tabela vai ser revertido para fazer esse telhado. Amanhã começa, o Gisley vai trabalhar lá amanhã, né? Ele é engenheiro elétrico, mas também faz um bico às vezes de mestre de obra. Se eu tivesse aí, Gisley, eu também iria, tá? Ele tá falando que iria nada. Quem, eu? Iria. Mas eu iria só organizar, porque eu não posso machucar minha mão, que eu digito e aplico a agulha com essa mão. Então eu até falo aí para as pessoas, eu sou uma pessoa, gente, agora eu pode falar brincando, mas é muito sério isso. Eu sou uma pessoa muito prevenida com acidente de percurso. Acidente de percurso envolve, sabe o quê? Você não percebe, parece muito banal, mas não é. Vamos lá. Você vai trocar um pneu do seu carro,
sendo que você pode levar no borracheiro, aí você vai, vou trocar. Aí você põe, ou senão alguém do carro não quer trocar, você tem que botar a pessoa para trocar, você é acupunturista. Por quê? Se você machucar sua mãozinha, você não pica mais a agulha. Você já parou para pensar nisso? Se você não pica mais a agulha, como é que você vai pôr comida na sua boca? Não tem mais jeito. Ah, nem comida tem jeito que você pegou o negócio aqui e que machucou o dedo. Já tive muitas pessoas, já tive pessoas com muita... próximas, pessoas muito próximas que já tiveram esse tipo de problema. Eu não troco uma lâmpada, viu? Os leis sabem aí como é que é. Eu não troco uma lâmpada. Prefiro não pegar peso, por quê? Porque meu instrumento de trabalho, além do cérebro, é minha mão. Então... O Cristiano Pimenta falou assim, abraço, meu amigo. O Cristiano Pimenta. E te conhecendo, tenho certeza que você iria. Isso, é porque ele foi meu aluno lá em Rio Verde, então aí ele tá me retribuindo todos os... O Cristiano Pimenta hoje é doutor. Ele é doutor em acupuntura, ele fez doutorado, terminou doutorado agora que eu fiquei sabendo. Parabéns, o senhor merece, tá? Mandar um abraço aí pro seu irmão também, que é um grande cara. Obrigado pela presença. Então vamos lá. Então, gente, agradecer a todo mundo que comprou a tabela, tá? Essa tabela vai reverter pro pessoal aí. Quem tiver interesse, não foi lá, não comprou, não adquiriu, quiser ajudar, a tabela está lá no site, loja.centrobenesse.com.br, a tabela de ponto aberto, hora do nascimento, tá lá prontinha, R$40, mais R$5 do envio, e você vai estar ajudando aqui. Inclusive, R$30 desse valor pode ser descontado quando você quiser comprar um curso EAD. Eu não sei o tempo e tal, quem manda nisso aí é o Gisley, juntamente com a Amanda lá, mas é isso, ó, brigadão, tá? Então vamos lá, seguindo aqui a nossa aula aqui, já agradeci todo mundo. Então, fora os agradecimentos, vamos lá. Então o magneto, ele vai ter o seu polo sul e polo norte. Você vai comprar um magneto agora e que ele não tem o rugoso nem o liso, certo? Aí você tem que ter uma bússola. Você vai colocar o magneto perto da bússola e vai botar um lado dele. Quando, no caso ali a bússola, né, a agulha da bússola virar para o polo norte, saiba que aquela parte do magneto é o polo sul. Pronto, então já sabe que é polo sul e polo norte. Por que é preciso saber? Porque um vai fazer um efeito, outro faz outro. Apesar dos efeitos serem complementares, eu vou ter local que eu vou botar um magneto no polo sul, outro polo norte. Final da aula eu vou deixar isso aí bem claro para vocês, mas tem que assistir a aula inteira para chegar até lá. Então vamos, senão se não entender, você vai ficar com receita de bolo. Então vamos lá. Então eu tenho agora um corpo para tratar. O que o magneto trata? Ele trata de um tudo, igual diz um amigo meu. Ele vai tratar de tudo, só que você tem que tomar cuidado. Então vamos aqui. Eu já tive a experiência de ver, não foi eu que fiz, mas eu tive a experiência de ver, de acontecer o seguinte. Uma pessoa foi tratar a tireoide de uma colega ou de uma aluna, não lembro como é o caso em si, a casuística, e ele foi tratar a tireoide da pessoa e pôs um magneto na região. E esse magneto fez o quê? A tireoide dela cresceu, teve um problema em relação ao edema. Não teve nenhum problema mais sério com relação à doença que ela já tinha e tal. Mas ela ficou assustada porque houve uma dilatação, houve um edema na região, tá? Por conta do magneto. Eu suspeito na época que eles me chamaram lá para ver o que estava acontecendo, então eu suspeito que foi alguma coisa linfática, pegar bem a região linfática e foi criando todo o edema, então a pessoa assustou, pensou, nossa, minha tireoide agora cresceu, vou ter problema. Não teve nada, mas teve isso. Então é bom tomar cuidado. Então quando você for trabalhar, principalmente em condições que envolvam edema ou partes que tenham o sistema linfático, você tem que tomar cuidado, prestar muita atenção, como colocar, onde colocar e a questão da polarização envolve muito a sua atenção para poder você não fazer de forma errada. Eu vou explicar daqui a pouco como fazer. Então, estou dando aqui já essa ideia porque já está na metade da aula e na metade do vídeo para a pessoa já ficar atenta a isso. Segunda coisa, você pode tratar de um tudo. Então vamos lá. A sua pele, a minha pele, ela tem uma resistência elétrica, mas antes da resistência elétrica, ela tem o Wei Qi. O Wei Qi é fruto do Yang Qi. O Yang Qi você capta pelo pulmão. E o Wei Qi, ele se transforma a partir do Yang pela atividade respiratória diafragmática. Então, quando você respira com o diafragma, o Yang Qi sobe e se transforma em Wei, e ele está agora na superfície da sua pele. Então, eu tenho uma camada próxima ou mais próxima da pele, formada por eletricidade, e essa camada formada por eletricidade, ela vai ser formatada pelo polo positivo e pelo polo negativo. E eu tenho uma camada mais superficial, que vai, mais superficial, mais próxima aí do ambiente, que vai vai ser determinada pelo próprio Wei Qi, tá certo? Então eu tô falando isso por quê? Porque quando você for tratar com magneto, é importante lembrar que onde colocar o magneto ou qualquer outro advento, nós teremos, né, que
lembrar que existe o EIT, e lembrando que existe o EIT, nós teremos que entender que ele é que faz a proteção energética da pele, e você não pode ter nada que determine a saída ou a eliminação desse EIT daquela região que possa lhe oferecer um fator patógeno externo, tá certo? E esse fator patógeno externo pode ser o vento, pode ser o frio. Então é importante você proteger a área onde for tratado, tá bom? E aí, né, por conta do EIT. E agora, tá. Aí você tem agora a carga elétrica. E a carga elétrica funciona o seguinte: você tem um polo positivo e um polo negativo. Um magneto, ele vai criar um campo eletromagnético na pele, no qual, quando eu coloco um magneto na pele, seja o positivo ou o negativo, ele vai produzir um estímulo na pele, e essa pele, né, cheia de eletricidade, se perturba. Então as cargas positivas e negativas que ali estão vão ficar perturbadas, cria-se um campo ainda numa polaridade idêntica àquela que você colocou, porém, quando esse campo criado na pele, ele vai vai dar o contra nessa carga elétrica, cria-se o segundo polo. Então você cria um polo positivo e um polo negativo, direto na pele, com a aplicação de um magneto, sem fazer aquela condição de passar um magneto, estimular o polo positivo com o polo negativo com dois magnetos. Então, com um magneto só, você já cria uma condição de polo positivo e polo negativo na pele. Então, o que eu quero dizer, simplificando, a partir dessa explicação eletrofisiológica, é que nós conseguimos tratar qualquer outra condição com um magneto sem ter que estimular o polo positivo e o polo negativo a partir de dois magnetos. Vocês estão me compreendendo? Por quê? Porque quando eu aproximo o magneto da pele, esse magneto, essa carga elétrica aproximada, cria uma reação, ou estimula uma reação do próprio magnetismo da pele, cria-se um campo, e esse campo assume a propriedade polo negativo e polo positivo, e ali então eu consigo obter o objeto de estímulo para que haja o equilíbrio. Agora vamos lá, que é o pulo do gato. O que você vai fazer? Siga aqui a dica do seu pai, siga aqui a dica do rapaz aqui que já apanhou demais nessa vida. Você vai pegar um magneto, quando você quiser tratar com um magneto só, você vai colocar esse magneto no ponto de acupuntura. Então vamos lá. Seu paciente tratou, ele está com uma gaustite. Aí na gaustite você pega lá CS6, BP4, VC12 e E36. Vamos supor, né? Igual um amigo meu fala, vamos supor, né? Então vamos supondo que seja isso, você pegou esses pontos. Aí você quer mandar o seu paciente para casa com um magneto para continuar esse estímulo. O que você faz? Selecione o ponto mais importante da terapêutica utilizada, que para mim seria o E36. Você vai pegar um magnetozinho, você pega o polo positivo desse magneto e adiciona ou cola esse magneto a partir do polo positivo, você vai colar esse magneto no E36. Aí você vai falar assim para mim: professor, se eu colocar o polo positivo, que no caso, polo positivo não, esquece o polo positivo, coloca o polo norte, que aí você tem mais noção. Você vai colocar o polo norte. Professor, mas se eu colocar o polo norte na pele, eu não vou tonificar ou vou sedar? Né? Você vai pensar isso. Bom, você está certo de pensar, mas algumas pesquisas foram feitas e mostraram que a partir do momento em que eu coloco um magneto do polo norte naquele ponto, eu crio um campo eletromagnético positivo e negativo no interior da pele, nas proximidades ou arredores da placa motora que forma esse ponto de acupuntura. Então, nesse instante, eu tenho uma carga elétrica, um campo eletromagnético formado por polo positivo e negativo, estimulando diretamente o ponto de acupuntura. Então, você tem um E36 sendo estimulado constantemente com um magneto apenas. Então, o que eu faço? Eu pego um magneto, coloco lá o polo norte no E36 direito e E36 esquerdo e esqueço. Por quê? Porque eles verificaram, colocando o mesmo polo norte ou polo sul, cria-se o campo eletromagnético do mesmo jeito, com polo positivo e polo negativo. Entenderam? Você tá... O que foi? Tá tudo bem? Tá com sono? Tá com fome? É. Então, beleza. Tá tudo bem por aí? Pode falar. Sim. Ok. Então vamos lá. A partir desse instante temos aqui um conceito que talvez vai até contra alguns livros aí, que é: coloque um magneto no ponto de acupuntura e que você, a partir dele, você vai criar um campo eletromagnético positivo e negativo na superfície da pele, que vai ter um estímulo constante no interior desse ponto de acupuntura.
objetivo. Para cumprir esse objetivo, eu tenho que fazer um protocolo, montar um protocolo, uma combinação inteligente a partir de vasos maravilhosos e qualquer outro ponto. Então agora eu posso pegar qualquer ponto e colocar um magneto naquela região, ponto de acupuntura no caso, e esse ponto vai ser estimulado pela força elétrica que esse magneto cria e estimula na pele, criando um campo eletromagnético ali, e isso vai ser estimulado. Não tem como sedar ou tonificar, isso a partir de um critério científico. Tá dando transmissão interrompida aqui. Para algumas pessoas parou, tem gente que continua aqui, o Gisley tá perguntando se a internet está caindo. Tá tudo bem aqui a internet. Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem aqui. Mas tá aí para você parou? Não. Então deve ser internet nesses locais, não? Porque aqui tá bem. Aqui, porque aqui acusa... Voltou? Então, beleza, porque a internet tá mais sexta-feira, né? Mais pro canto da mesa, o Gisley falou. Você chega mais pro canto da mesa. Aqui? Hã? Como assim? Como que é? Hã? Mostra aí, você é pro lado. Aqui? Mais perto do modem. Não, o modem tá lá pra dar. Não Tá aqui do lado o modem. Não, mas aqui tá tranquilo. Vamos lá então, seguindo. Então, gente, olha só. Voltou. Hã? Pode seguir? Perfeito. Então vamos lá. Voltou. Então, olha só. Então, você vai pegar agora o ponto de acupuntura, ele tem uma informação ali dentro que quando eu estimulo essa informação vai para o meridiano e o meridiano dali toma forma. Mas entendam, essa informação será estimulada pelo magneto, pelo campo eletromagnético positivo e negativo que ele consegue, magneto, formar ali naquela região, entende? A agulha de acupuntura, como ela faz? Do mesmo jeito, só que quando eu estimulo ali o cabo da agulha, aquela parte em espiral, você roda a agulha, a carga positiva desce, o corpo da agulha é neutro e a ponta tem carga negativa. Juntou carga positiva com negativa, cria-se aí um potencial de ação tanto energética quanto um potencial de ação nervoso, né? Então você tem o estímulo nervoso e o estímulo energético. Aí você tem que conseguir, só quero fazer esse parênteses aqui que é importante, você vai conseguir um TETI. O que é o TETI? O TETI é um choque que você sente. Eu defino o TETI na minha literatura, naquilo que eu escrevo nas minhas aulas, o seguinte: o TETI nada mais é do que a transdução do sinal energético para um sinal elétrico, um sinal eletrossomático, né? Um sinal eletrofisiológico. Então o TETI nada mais é do que isso. Incomoda, é desagradável às vezes, em mim mais ainda porque quem tem um biotipo mais metal é mais sensível aos estímulos elétricos na pele, porque a pele domina, ou o metal, o pulmão domina a pele, e aí então a pele é a primeira a sentir os efeitos, então logo o metal é o primeiro a sentir os efeitos aí, né, terapêuticos da medicina tradicional chinesa. Então seguindo aqui o magneto, você vai colocar o polo positivo ou negativo, sedar ou tonificar nesse momento, não importa porque o ponto se adapta, pois é formado um campo elétrico na superfície exterior desse ponto, que é já uma esfera física, então você tem polo positivo e polo negativo sendo formado e esse estímulo é contínuo. Eu uso, adoro, não deixo de usar, eu sempre estou com o magneto aí, inclusive até não estou usando agora, repito, porque eu não tenho, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Esse é o primeiro processo que você vai fazer no magneto. Simples, você vai ter uma continuidade do seu trabalho, do seu tratamento, a partir desse magneto inicial, perfeito? Voltou aí, tá tudo certo? Tá. Vou beber uma água. Então, continuando. Agora, você tem o seguinte, você tratou um ponto, um magneto, ok. Eu quero tratar uma região. Tratar uma região envolve em quê? Em você ter algum trauma. Você tem um trauma mecânico, e esse trauma mecânico, vamos pegar um exemplo de um entorse de tornozelo. Você tem lá um entorse de tornozelo, grau 2, numa fase aguda, tem edema, tem calor. O que você fará? Você vai ter que fazer, o que você fará não dá certo. O que você irá fazer? Você vai pegar 2 magnetos, tá? Eu vou explicar com 2, você pode pegar o quanto você quiser, daqui a pouco eu explico a quantidade. Então esses 2 magnetos, eles têm que implicar no seguinte, você tem que pensar que existe um edema, e um edema tem que ser drenado, e todo edema se drena ou para dentro da célula ou para cima, ou os dois. Então, para você drenar, empurrar a água, o líquido que está ali na parte extracelular, que causando edema, para o interior da célula, você tem que colocar no edema a parte ou o polo do magneto que gere vasoconstrição, tá? E esse polo é o polo norte. Então o polo norte se coloca na região onde tem o edema. E o polo sul você coloca numa região acima. Por quê? Porque agora eu vou drenar esse edema para ele subir, para ele ser
ser estimulado para vir num sentido ascendente. Então ele penetra no interior do vaso linfático ou no interior das células e agora ele sobe, porque ele vai ser estimulado a essa condição. Lembro bem que neste quesito aqui eu estou falando de água, não estou falando de carga elétrica. A carga elétrica irá operar a sua função agora no líquido orgânico chamado, no caso aqui, linfa. Vamos pensar que seja um edema linfático. Daí, essa carga elétrica que irá operar nesse edema, né, nessa situação linfática, ela vai se manifestar a partir de uma reatividade da carga positiva e negativa sobre a superfície da água. Agora vamos falar da água. A água é formada por H2O, então nós temos um íon, e esse íon tem carga positiva e negativa. De novo, novamente, é formado um campo eletromagnético e agora, a partir desse campo eletromagnético, nós teremos condição de mobilizar a água da maneira que eu acho que é necessária, de acordo com o objetivo. A partir desse instante, eu preciso também entender que o polo norte é colocado na região do edema, pois o polo norte gera a repulsa e essa repulsa agora também é assimilada pelo vaso. O vaso, seja ele linfático ou um vaso arterial ou venoso, ele vai sofrer consequências dessa carga elétrica a partir de uma vasoconstrição. Então o efeito, né, do polo norte num vaso é a vasoconstrição. E a vasoconstrição é a que eu preciso para que haja a condição de diminuir a inflamação, tá certo? Outra ideia. O polo norte, além disso, ele produz um efeito anti-inflamatório. E ele também é o melhor polo para estimular o sistema nervoso. Então, o polo norte é o melhor polo para melhorar a condição do edema local, tá? E ele melhora por quê? Porque ele cria um campo eletromagnético nesses líquidos orgânicos, faz vasoconstrição e, além disso, ele vai provocar diminuir a inflamação. E também trabalha com a questão nervosa, o polo norte. O polo sul vai ser o polo que vai atrair essa condição do líquido orgânico para que o líquido suba, e quando o líquido sobe eu estou fazendo uma drenagem. Tá certo? Tá ok? Entendido? Eu estou falando então, ó, falei do ponto que eu vou tratar. O pessoal tá com um pouco de dúvida no polo sul, polo norte. Aí tem que ver o magneto. Muito bem, não. Ele está perguntando se é com aquele lado liso, lado abaulado. E tá, aí eu não quero dizer muito aqui, porque tem que depender do magneto. Depende muito do estilo do magneto, porque eu estou falando de um magneto liso. Você vai comprar uma bússola, aí você coloca um magneto perto da bússola, a agulha da bússola, quando ela vai para o polo norte, você põe o magneto lá no polo norte, a moedinha. Se ela for para o polo norte, aquele lado é o polo sul. Então o polo que atraiu a agulha da bússola é o polo sul, entende? Porque se você for naquele magneto que tem um abaulado e o outro, aí você pode confundir, entende? Mas e aí, é só isso a dúvida? Não, tem mais dúvida, mas eu vou fazer depois, né? Você quer que faz agora? Não, pode perguntar, porque já adianta um pouquinho, porque se não entrar aqui... Só um momentinho, pode então, falar. Eu vou fazer. Uhum. Eu vou pegar da sequência aqui para ser justo com o pessoal, tá? Tem protocolo de magnetoterapia para excesso de ferro no organismo? Que ponto pôr? Que ponto usar, né? Excesso de ferro? Tem, porque você pode, se você tem muito ferro no organismo, né, metal pesado, você pode retirar o ferro a partir dos magnetos, principalmente no pé, porque ele pode sair. Você pode pegar uma bacia d'água, colocar magneto ali no seu pé, que ele pode tirar o magneto. A gente sabe que tem um tratamento que faz, a água fica escura, é esse tratamento aí. E como magnetizar a água? Eu vou explicar daqui a pouco, essa aí é a parte final da aula. Ah, tá. Boa noite, grupo. Boa noite, professor. E no caso das explosões solares, se são provocadas ondas magnéticas, acredito que ocorre alguma variação no corpo gravitacional e no nosso corpo também. Não, peraí. Porque há alguns casos de pessoas que tudo que tentam pegar dá choque. Já viu isso? Já, mas olha aqui, esses campos solares aí, esse campo eletromagnético que a Terra gera a partir do Polo Sul e Polo Norte, é especificamente para reprimir ou repelir esses campos solares, senão a gente estava todo enrolado. Existem os neutrinos, que eles ultrapassam esse campo eletromagnético, mas os neutrinos são
energias que eles falam, cargas elétricas, sem eletricidade. E eles são meio que fantásticos, eles ultrapassam paredes. Mas os neutrinos, que estão sendo até muito estudados hoje na física quântica, eles são um estilo de energia que carrega a energia negativa. Por isso que é bom abrir a janela, deixar a janela aberta, tirar o mofo, porque o mofo é um acúmulo de energia negativa, os neutrinos tiram. Mas essas bombas solares aí, elas pouco fazem efeito por causa do campo gravitacional gerado. Qual a melhor opção? Colocar no ponto de dor ou nos pontos de acupuntura? Depende do seu objetivo, né? Se você está sentindo dor naquele local, por exemplo, eu tenho muita dor aqui no trapézio, eu coloco aqui no trapézio. A dor na TM, a mesma coisa, você coloca na TM, tá certo? Como usar magnetos em caixas de fraturas? Vou explicar daqui a pouco. Então vamos aqui, só para o pessoal entender. O lado liso, tá? É o lado positivo. O lado abaulado é o lado negativo. Tá bom? O lado liso, que é o lado positivo, você vai tratar dor, certo? O lado abaulado, que é o lado negativo, você vai tratar a condição mais de regeneração e inflamação, tá certo? Então, o lado, aquele magnetozinho preto que tem o lado abaulado e o lado liso ele é o lado positivo, ele é carga positiva, o lado abaulado é a carga negativa. Tá bom? Daqui a pouco eu vou responder devagarzinho para não confundir. Mas olha aqui, vamos seguir então? Daqui a pouco você termina aí, você fala aí para mim. Então, ó, você trata o ponto e trata o local. Quero tratar agora dor. Não tem edema, mas tem dor. Você está com uma dor muscular, você não tem um edema linfático. O outro falei edema linfático. Você não tem uma dor muscular. Esse edema linfático, né, vai lá com o polo norte, bonitinho. Quando você tem agora uma dor muscular, você vai colocar no local da dor, no ponto haste, você vai colocar o lado, ou polo sul, que é o nosso lado liso. Então o lado liso você coloca no ponto de dor. Então eu tenho dor muscular, eu estou com dor aqui, eu dou dor na TM. Você vai pegar o lado liso do seu magneto e vai colocar aqui. Agora, você quer gerar, olha que eu não estou estimulando o ponto de acupuntura, eu estimulo o ponto haste para ver o relaxamento. Por quê? Porque o lado liso, que é o lado do polo sul, ele faz vasodilatação. Então, a partir disso, você coloca aqui e vai acontecer o relaxamento pela vasodilatação. Aí você fala assim para mim, professor, além de tratar a dor, eu quero aproveitar que eu estou colocando um magneto e eu quero agora fazer o carreamento, o estímulo para que a energia circule no meridiano do estômago, por exemplo. Aí você vai colocar, você pega aqui o ponto que mais dói, aqui o E6, por exemplo, você pega aqui o lado liso e eu quero carrear a energia. A dor vai melhorar só com ele, mas agora eu quero estimular a energia circular. Então você pega aqui o lado liso e pega o lado rugoso, né, o lado abaulado, mas aqui, no próximo ponto, ou ponto mais próximo, que vai levar esse contexto energético. Eu quero fazer a energia ir para lá ou para cá. E depende do ponto que você vai pegar. O que você tem que entender é o conceito. O conceito implica em quê? Quero tratar edema, você vai tratar a inflamação, você vai tratar qualquer coisa que envolva o sistema nervoso. No local do processo, você tem o polo norte sendo o guia. Quero tratar dor muscular. O polo sul é o guia, que é o polo liso. Então, esse polo sul vai seguir o mesmo conceito daquele inicial do ponto de acupuntura. Você põe um ponto de acupuntura, cria-se aquele campo eletromagnético e você está tratando a questão muscular, estimulando o ponto. Então, entenda. Quando eu estou tratando o músculo, eu estou lidando com fisiologia somática, orgânica. A fisiologia orgânica implica em você utilizar os conceitos para ela, específicas para ela. E a fisiologia orgânica direciona a ideia de que o polo sul, ele vai tratar dor muscular porque ele provoca vasodilatação. Ok? Então assim ele provoca uma nutrição melhor, troca gasosa, você tem um relaxamento muscular por melhorar ou estimular a eficiência do trabalho muscular. Então você faz isso. Agora eu quero estimular um movimento energético. Aí você pega o outro polo, o polo norte, no ponto mais próximo, seja acima ou seja abaixo, vai depender do meridiano, para que você drene essa energia. Então cada caso é um caso, mas se você sabe da informação básica, inicial, sabe como as coisas acontecem, o mecanismo de funcionamento e de atividade daquele processo, você pode fazer do jeito que você achar que deve, lembrando que eu tenho que tomar alguns cuidados, esses cuidados implicam em você ter muita precaução com o edema, porque o edema pode aumentar mais ainda, já aconteceu uma vez comigo, inclusive, mas engraçado, aconteceu...
aconteceu o edema, né? Aí esse edema aconteceu comigo e depois teve uma melhora muito boa, tá certo? Eu usei também o Spiral Taping, que eu tenho essa técnica, eu uso muito, o Spiral Taping é muito bacana. Às vezes eu até me assusto com aquele negócio do Spiral Tape, né? Muito melhor que Kinesi Tape e bandagem funcional, viu? Spiral Tape. Por quê? As duas outras técnicas é muito boa, mas o Spiral Tape fala de energia, o Kinesi Tape fala um pouquinho e a bandagem funcional é mais mecânica. Então você tem que pensar por que é melhor. Porque quando eu venho da energia para o corpo, eu tenho um processo muito mais profundo, né? Você começa lá de onde é o problema, tá certo? Então, de novo, você quer tratar o local, pensa no local, enquanto um polo vai fazer vai manter um padrão de campo magnético ali, então esse local sempre envolve ponto de acupuntura. Eu quero tratar o tecido muscular, você coloca esse polo que eu falei. Eu quero fazer uma drenagem da energia, você tem que colocar 2 magnetos para fazer essa drenagem energética. Tá ok? Para estética, funciona muito bem. Você tem aqueles magnetos pequenininhos que põe na ruga e tal. Você tá pedindo live de Spyro, é muito difícil. Live de Spyro? Nossa, é complicado. Complicado, tem que ter uma super estrutura, gente, muita câmera. Não, e não só isso, além disso, né, você tem que fazer o teste, então tem que ver. Orinho de teste tem que, né, enfim, tem... Então vamos lá? A partir desse conceito, eu vou fazer algumas revisões aqui e implicar em algumas outras associações de ideia para a gente poder passar para as perguntas. Então vamos aqui. Preste atenção. O polo norte do magneto, professor, qual é? O rugoso ou o liso? Preste atenção. O melhor magneto é aquele liso, aquele que os dois são lisos. Você pega uma bússolazinha de 3,90 e pega lá e põe perto você vai pôr no polo norte da bússola, a agulha foi para lá, é porque o polo sul atraiu. Então o polo sul é aquele que atrai a agulha para o polo norte, tá bom? Então você vai pegar o polo norte ele é indicado para diminuir a inflamação, tratar o sistema nervoso e o sistema linfático. Ele causa vasoconstrição. Perfeito? Perfeito. O polo sul, quando eu quero tratar local, ele faz ao contrário. Ele trata a dor muscular, ele faz vasodilatação e, além disso, ele vai tratar mais infecção do que inflamação. Agora eu tenho também uma outra condição, que é que isso, gente? Que é a questão da água alcalina, tá? Eu posso alcalinizar a água. O polo norte, ele vai tirar a acidez do ambiente. E eu lembro a todos, a doença só irá fisicamente se manifestar a partir do momento em que a energia que se desdobra a nível de carga elétrica no sangue ou nos líquidos orgânicos tiver ou ter uma condição ácida. Então, a acidez orgânica é que vai criar a manifestação da doença, inclusive o câncer, né, gente? O câncer, ele é uma doença provocada ou dada pela condição da acidez. Então, a acidez, ela vai estimular a doença orgânica, tá ok? Então, agora, a questão da água alcalina. Você vai pegar o magneto, o polo norte, e vai colocar esse polo norte não dentro da água, né? Você coloca ele ao redor da sua garrafa PET, que ele vai atrair aquele ambiente ácido, deixando a água alcalina. Existe esse método que já é comprovado. Existe um método também que é você fazer com limão. Então você pode fazer água alcalina com limão e com esse tipo de magneto, tá certo? Inclusive, os filtros que vão fazer a alcalinização da água, eles são filtros que utilizam desse conceito. Aqui a gente ainda não adquiriu, tá até aqui na lista para a gente adquirir esse filtro com água alcalina, tanto para tomar quanto do chuveiro, tá? Existe a Nova Ciência. A Nova Ciência é uma marca de produtos nessa linha, inclusive tem o site aí, né? Eu conheço o dono uma vez que eu falei com ele num congresso ortomolecular. A Nova Ciência fabrica esses produtos aí que vão ajudar a gente, inclusive até eles têm produtos que imunizam até o ambiente. Eles têm um negócio lá, um aparelho que você põe no seu consultório, ele cria um campo eletromagnético no seu consultório que nem o Wi-Fi pega, tá? Por quê? Porque o Wi-Fi, para falar nisso, o Wi-Fi interfere na sua energia, interfere no equilíbrio energético e pode oferecer doença. Tem gente que é alérgico ao Wi-Fi, inclusive tem uma mulher na França que conseguiu aposentar por uma doença crônica que ela comprovou que foi o Wi-Fi que causou. Tanto é que eu estou mostrando tanto que a nossa pele, nosso corpo, ele é sensível às energias que o circundam. As energias, nesse caso aí do Wi-Fi, energia elétrica e tal. Então a Nova Ciência, eu não sei o site, mas se jogar Nova Ciência aí você vai encontrar na internet chuveiro
filtro, tem um monte de coisa aí. A gente está indo para São Paulo agora no começo do mês. Garrafa de água. Garrafa d'água, a gente vai lá para adquirir esses aparelhos que aqui não tem, os outros a gente deixou em Goiânia. Bem, então é isso. Polo Norte, Polo Sul, magneto. Primeiro, não tenham receio em utilizar. Utilize os conceitos e vejam os efeitos. E também dê uma estudada. Outra coisa, tá sentindo dor? Coloque, dor muscular, coloque o Polo Sul no local. Quero drenar energia, coloco o outro polo oposto, mais acima ou mais abaixo, para onde você quer drenar. Eu quero utilizar, eu estou com muita dor no trapézio, quero tirar essa dor rapidamente. Eu aconselho fazer o quê? Pegue lá 4 magnetos, 3 deles você coloca como polo sul, na região da dor. E um você coloca à distância para poder esse outro magneto à distância atrair aquela energia negativa, no caso, atrair os radicais livres para que eles possam ser eliminados. Professor, o polo sul ou o polo norte é que vai atrair? Depende da referência. Polo sul e polo norte na questão de atração está mais relacionado à carga elétrica. A carga elétrica que envolve ali uma questão nervosa ou a questão própria da pele. Aqui eu estou falando de dor. Quando eu ponho o polo sul na região de dor, eu crio vasodilatação, eu ofereço ao tecido a oportunidade para ele captar, assimilar os radicais livres produzidos pela própria tensão muscular. O que acontece? Esse líquido tenso, esses radicais livres, né, formados aí por água oxigenada, alguma coisa do nível, eles vão ser assimilados ou drenados da região pelo outro polo. Por quê? Porque eu estou falando de um outro contexto, não é de carga positiva e negativa que envolva a questão elétrica da pele. Estou falando de um contexto de dor, diminuição de dor, diminuição da inflamação, vasodilatação, vasoconstrição. Entendam bem? Tudo depende da referência. Eu não posso fechar numa referência só e falar, mas carga positiva é atraída pelo polo sul ou polo norte. Tudo depende daquilo que eu estou tratando, a especificidade do tecido, a particularidade do tecido é quem vai mandar. Tá certo? Então não vamos nos fechar nessa condição, porque se eu sei a particularidade do tecido, eu sei como fazer o trabalho e o tratamento. Tá ok? Então, pessoal, eu vou aqui transitar para as perguntas, mas antes disso eu quero lembrar todo mundo aí, curso de São Paulo, vai acontecer o lançamento do livro de biotipologia, esse livro está ficando bem bacana. Amanhã, inclusive, já vou iniciar a formatação final do livro, que é a parte mais interessante, que até agora eu escrevi, eu escrevo de uma forma mais profunda. Amanhã eu começo a organizar o texto, o prefácio, o sumário já está pronto. Inclusive, a partir de domingo, já iremos montar um grupo fechado no Facebook para quem já fez a sua inscrição no curso, para que a gente possa trocar ideia pelo menos 2 vezes por semana e dar uma ideia do que é costurar os pontos. Por quê? Porque o curso que nós vamos oferecer em São Paulo dia 26 e 27, ele não é um curso de biotipologia só, ele chama Costurando os Pontos, ele é muito mais abrangente. Eu vou pegar os conceitos do primeiro livro, passar pelo segundo e fechar numa condição que vai ter um terceiro livro, que vai ser o livro 2 do Combinações de Pontos, né, que chama Costurando os Pontos, que isso vai sair lá para o final do ano. Mas bem, então quem não adquiriu, vai lá no site loja.centrobenese.com.br, faça a sua inscrição. Hoje você paga R$600 e leva o livro. Tem um outro modelo de inscrição que você paga 500, mas não leva o livro. Eu já adianto a vocês que não podem fazer o curso porque são de outra cidade ou porque não tem tempo, não tem condição de fazer. O livro sairá em pré-venda no final do mês de junho, ele começa em pré-venda e será entregue no final do mês de agosto. Então vão ser 2 meses aí de pré-venda. E o valor médio aí eu estou calculando de acordo com a nossa questão comercial e financeira, vai ser em torno aí de R$200. Até porque R$200 vai dividir em 10 vezes. Então, tudo ali no centro, divide em 10 vezes, não tem juros, né? Todo mundo sabe disso. Casas Bahia. Casas Bahia 24 ia no carnê. Ai, Né? sabe. Mas tem juro, né? Mas tá todo mundo aí. Casas Bahia, Eletro Magazine Luiza. Ricardo Eletro. Ricardo Eletro. Eletrosom. Eletrosom, você tirou lá de Caldas Novas, né? Não foi? Não é? Eletrosom. Isso é lá do interior de Goiás, gente, Eletrosom. Eu sou de Caldas Novas, gente. Caldas Muita Novas. gente deve conhecer. Caldas Novas é bom. Melhor que Itumbiara, gente, porque na Itumbiara, gente, não tem muito recurso. Caldas Novas. Só calor. Tem eu que saí de lá, tá?
Então, Tem o Fabrício, o Gisley e a Amanda de Itumbiara. Esse das boas. tem mesmo, Tumbiara é bom. Tem gente boa. Vamos lá, então. Bom é Foz do Iguaçu que é bom. Gente, então vamos lá, perguntas. Eu vou beber água aqui porque... Maria Cristina, se a pessoa tem placa de metal ou prótese, precisa usar magneto bem longe do local? Não, eu nunca vi nenhum estudo que mostra que vai ter problema não. Por quê? Porque o que vai dar problema é a estimulação elétrica. O magneto vai ajudar. Por quê? Porque o magneto até ajuda, alguém perguntou de fratura, ajuda na condição da consolidação óssea. Por quê? Porque ele ajuda na absorção e reabsorção de cálcio, tá? Você pode usar no local, sim. O Cristiano Pimenta, eletrosom é do nosso Goiás. Ele é de São Simão, o Cristiano Pimenta. Vamos lá. Ele é de São Simão. A Verediana, ó, a Verediana. A Veridiana é de... A Verediana. Então, mas ela é do Mato Grosso. Ixa. É... Verediana e Porteira. o Júnior. Ah, o Júnior tá... Ô, Júnior! Faz tempo que o Júnior, né? O Aridilson Júnior. Ariudson Júnior. Verediana Massaneiro. Júnior. O Júnior é gente boa. E Stipper, pastilha de silício, tem função semelhante ao magneto? Tem uma função semelhante, mas o mecanismo não é o mesmo, tá bom? É bom, eu gosto muito. Mas você tem que entender que a função dele é a partir do silício. O silício é um metal que eu desconfio muito, que ele tem muita relação, o silício, com a energia ancestral. Por quê? Porque o silício ele é muito encontrado em terra vulcânica, igual o magnésio. E o silício, se ele não existir no seu organismo, na proporção correta, você vai ter osteoporose. Então a osteoporose ela pode vir por vários mecanismos. Um deles é a falta do silício, tá certo? E então o silício, na parte lá do magneto, da pastilha de Stipper, silício, ele vai fazer um estímulo mais energético do que físico. O magneto mais físico do que energético, dependendo do objetivo. O povo tá aqui falando assim, ó. Amanda, Tumbiara só tem os melhores, e eletrosom também. O povo conhece a eletrosom? Aham. A Gisele, já fui em Tumbiara, mas Caldas Novas é melhor. Ih! Pô, tamanho de... mas Caldas Novas tem clube, é por isso. Cara, Tumbiara só tem clube, calor. Tem restaurante bom, tem uma para praça. Com isso. Vai lá, fala as coisa perguntas legal. aí, que senão é Caldas Novas. Ô, meu pai. André que eu vou... Então, usando o único magneto em um ponto de acupuntura, não faz diferença usar em pó do outro? fazer o quê? Um pó do outro? É. Não, por quê? Porque o conceito que eu utilizo, até porque tudo que eu passo aqui para vocês é aquilo que eu utilizo, tá? O conceito que eu utilizo é que quando você utiliza um magneto num ponto, você está estimulando o ponto. E quando estimula o ponto, eu quero estimular o ponto, eu criei um ambiente onde tem carga positiva e negativa, um campo elétrico magnético ali, e esse ambiente vai estimular a estrutura do ponto para que haja aquela liberação da informação para o meridiano. Então entenda bem, quando eu vou estimular, quando eu vou tratar a região por conta de uma dor, aí você leva em consideração polo sul e polo norte. Quando eu vou tratar o ponto para continuar meu trabalho em casa, é 36 para gastrite. Você pode pôr lá, ele continua o trabalho em casa. Daí você vê a diferença. Eu quero aqui até relatar um caso que é muito interessante e importante. Eu tive um paciente uma vez, ele tinha pânico. E eu usei nele, é um paciente mais grave e até ele não tinha condição de fazer 3 vezes por semana. Aí eu pagava. Aí as duas, ele viu uma vez, as outras 2 ele não pagava e tal. Bem, era um acerto que eu fazia. Eu tô querendo dizer, porque teve uma oportunidade que ele não podia ir mesmo. Então eu usei o magneto no C7 para trabalhar essa questão emocional. Gente, depois disso, ele nunca mais teve problema do pânico, mas aí o magneto virou uma muleta. Por quê? Porque não tira o magneto, entendeu? Não tirava o magneto. Aí teve um dia não tinha mais magneto, aí teve que usar o Stipper. E o Stipper também funcionou tão bem quanto o magneto. Então a pastilha de silício parece que tem uma conexão também com o meridiano de energia a partir desse contexto falado. Outra coisa, os magnetos eles são individuais. Você usou no paciente, é dele esse magneto. E eu penso que a partir ali de 7 dias, 5 a 7 dias, já deve ser trocado o magneto, porque ele vai perdendo, né, a capacidade de gerar aquela corrente elétrica. Até porque também fica um negócio muito nojento, né, se deixar o magneto mais tempo. E o magneto não é igual pilha, não, que você põe na geladeira e recarrega. Pelo menos na minha época, recarregava pilha Rayovac na geladeira. Hoje não recarrega mais. Magneto você tem que jogar ele fora. Usou uma vez, usou num paciente, joga fora, tá bom? Gente, a Maria Cristina pediu para eu dar uma aula de óleos essenciais. Pronto, eu quero que dar beleza. sim, eu acho que esse mês de maio eu vou dar, viu? Dia das Mães, o que você acha? Que dia que é Dia das Mães? Semana que vem. Segundo domingo de maio. Vamos lá, então vamos ver. Tá.
A Camila, professora, então independe o polo que vou colocar o contato da pele? Então, vou deixar isso claro, porque às vezes gera muita confusão e o povo vai vir aqui me... Ah, o Fabrício falou isso, presta atenção. Não você aqui, Camila, o povo, né? Haters, né, que fala. Haters, né? Bem, presta atenção. Eu estou falando o quê? O polo positivo e polo negativo, ele é indiferente à condição onde você trata ou estimula o ponto de acupuntura, tá bom? É até um conceito novo aí para a maioria, que ainda tem aquela ideia, na minha opinião, ela é arcaica, de tonificar, sedar, tonificar, sedar. Eu peço aqui a todos vocês, é até mesmo uma solicitação pessoal. Pensem bem comigo, na sua prática clínica. Agora saia da sua prática clínica e pense lá dentro da sua casa, dentro do seu quarto, pega uma agulha de acupuntura e ofereça um estímulo de sedação, um estímulo de tonificação e veja a diferença. Se você verificar a diferença, anote, veja, estude isso. Por quê? Porque é importante. Se você não vê a diferença, você tem também que estudar e saber comparar. O que eu quero dizer simplesmente é o seguinte: sedar e tonificar depende muito da referência. Eu nunca tive uma referência de saber exatamente o que era sedar e tonificar. Esses dias, debatendo aí no Facebook, algumas pessoas me trouxeram a ideia assim, gente, depois de quase 20 anos que eu fui entender. O que eles querem dizer com sedar e tonificar é, por exemplo, o pulmão está em excesso, aí eu vou sedar. A ideia, a referência deles, que eu não sabia, era assim: o pulmão está em excesso de fator patógeno, então eu vou sedar o fator patógeno. Particularmente, eu não vejo coerência nesse sentido de ideia. Por quê? Porque eu não consigo ainda entender sedação e tonificação sabendo que cada órgão apresenta um desequilíbrio diferente, ou cada patologia se apresenta por um desequilíbrio diferente, e que a ordem de sedar e tonificar provoca uma informação que pode ser errada se eu não souber o que está acontecendo ali. Então entenda lá. Qualquer órgão entra numa deficiência, mas eu tenho que saber o nome dessa energia. Então o nome da energia da deficiência é Yang. Por quê? Porque a Yang é fluida e ela entra dentro da estrutura. Então eu tenho uma ativação, um estímulo Yang no órgão, e esse Yang no órgão vai mobilizar a estrutura para poder essa estrutura promover a sua função a partir da atividade fisiológica e atividade energética. Então, quando um órgão, vamos pegar ali o pâncreas, não está produzindo a insulina, ele tem basicamente uma deficiência de Yang. Quando eu não tenho Yang, eu não tenho movimentação de energia. Se eu não tenho movimentação de energia, eu não tenho calor. Se eu não tenho calor, eu tenho frio. Pronto, expliquei o que demoraram 1 ano e meio para me explicar num curso ou num livro inteiro que eu tive que ler e não entendi nada. Mas desculpa a minha ignorância. Eu tenho um problema cognitivo, por isso que eu criei esses conceitos mais fácil para eu entender. Então, de novo, você tem uma atividade Yang, que é uma energia que movimenta. Ela entra na estrutura, ela movimenta e estimula a estrutura. A estrutura agora começa a trabalhar, as células começam a se movimentar. Aí agora a célula que movimentou, aquele grupo celular que forma um tecido, se movimenta e produz o seu efeito. O seu efeito chama-se função orgânica. Essa função orgânica, ela vai ter deficiência ou estar deficiente quando eu não tenho Yang Qi para movimentá-la. Daí você tem que tonificar. Mas a palavra tonificar envolve em aumentar. Eu não quero aumentar a energia simplesmente, eu quero melhorar a captação dessa energia. E melhorar a captação dessa energia envolve em você fornecer um estímulo a palavra fala, em estimular a absorção dessa energia, e essa energia ela vai ser cadenciada. Então a palavra cadenciada é a melhor para oferecer a um processo de deficiência de Yang que envolve esse contexto. Agora não, eu quero tratar o frio no pâncreas ou o frio no baço pâncreas. Por quê? Porque deficiência de Yang diminui o calor, eu tenho frio. Se você quer tratar o frio, agora eu preciso aquecer. Quando você aquece, você diminui o enlace das energias, então você cria uma frouxidão, essas energias se dissipam, então você volta a ter uma energia Yang. Então tudo depende da referência. A referência é tudo, e estou explicando tudo isso por causa do magneto, que também vai depender da referência. A Fernanda falou quando a gente estiver lá em São Paulo quer tomar um café para explicar o que ela pensa sobre tonificar e sedar. Opa, ela paga o café. Você paga café, Fernanda? Segundo o Fabrício aqui. Não só café, pra você comer também, eu não posso comer glúten, tá? Tem que ser um lugar sem glúten. Magnetoterapia para a queda de cabelo, alguma sugestão? Olha, eu nunca usei. Óleos essenciais pode ser? Pode ser. Alecrim, rícino. Abacate, né? Abacate, mas assim, o alecrim, gente, rícino, cedro, zimbro, sândalo, são ótimos. Mas assim, o magneto eu nunca usei. Deve ter gente usando aí, você tá perguntando. Eu nunca usei, eu não sei. Não sei dizer. Eu sei do Derma Roller também, que o pessoal usa.
O magneto é do mesmo efeito fisiológico da eletroacupuntura? Ouvindo você, me parece que é bem parecido. Bem parecido, mas tudo depende também da referência. Porque a eletroacupuntura, ela vai promover a vibração da agulha e a corrente sendo passada, e essa corrente passada, ela pode ser estimulada para o meridiano e também estimulada a questão fisiológica. A eletroacupuntura, ela pega muito mais, vamos por uma gradação aqui. A eletroacupuntura mexe mais, 70% do seu efeito é fisiológico. Magneto, 30%, 40% é fisiológico. É mais ou menos isso. Mas o efeito é mesmo. Mas essa gradação. Stipper, 70% é energético. Fátima e Morgana. Certo. Você fala o lado liso, eu abaulado, coloca bilateral? Depende para quê. Se for você precisar drenar energia e você tem um problema, pode ser bilateral. Aí tudo depende para quê. Tudo depende do objetivo. Fátima falou assim, se vier a Portugal também paga o café. Beleza, Fátima, então... Anotado, que aí é em euro, hein? Anotado, Café em euro é bom, Nossa, o café de Portugal é bom, nós tomamos café que dia lá. Muito bom, café de Portugal, nós já tomamos lá, muito bom. Tá fechado, nós vamos aí sim, porque nós vamos dar curso aí, você pode, tá anotado isso aí. Eu quero chocolate quente de Portugal com pastel de Belém, viu? O tal da terra que é pastel. Nossa a Fátima Gonçalves perguntou, explica, por favor, o Polo Norte e o Polo Sul? Explica, olha só. Depende do seu magneto. Polo, você vai pegar uma bússola. No cameló tem bússola. Você pega a bússola. Aí na bússola, você tem o Polo Norte. Aí você vai pegar o magneto sim, vai colocar perto da bússola. Aí o magneto perto da bússola, você vai colocar no Polo Norte, tá? Aí lá ele vai atrair o Polo Norte. Ele vai atrair a agulha da bússola. Caso você... estiver usando o Polo Norte, a agulha não vai ser atraída. Caso você utilizar o Polo Sul, aí a agulha vai. Então você sabe que aquele lado é o Polo Sul, o outro é o Polo Norte. Quando eu estou trabalhando agora com um magneto que possui... Um pastel de Belém. Quando você estiver trabalhando com um magneto que tem polo ao lado rugoso e o lado liso, o lado liso é o polo negativo. O lado rugoso é o polo positivo. Tá ok? Que aí o polo negativo é o polo sul. E o polo rugoso, o polo positivo, o polo negativo é o polo norte. A Neide, em qual ponto para facete colocar o magneto? Bexiga 60. Bexiga 60 com R3, facete é show de bola. Bexiga 60 com R3 e R1. Nossa, bom demais. Você pode fazer também o Raihuá. Tem muita gente querendo pagar café para nós, né? A Deudinene falou que ajuda a Fátima com café lá em Portugal. Pronto. Que é isso. Mesmo para Chapecó, ministrar curso. Ei, Chapecó, hein? Muito abraços aí para Chapecó. Fátima, então é o norte embaixo, ou seja, o abaulado no caso da linfa e o polo sul acima do edema? É isso aí, perfeito. A Maria Fernanda, no edema, hein? Gostaria de saber, em edemas de membros inferiores, coloco para sedar ou tonificar? No caso, pés muito edemaciados por retenção de líquido. Eu não utilizo o termo nem a condição de sedar e tonificar. Eu utilizo essa situação aí que eu estou explicando do polo norte e polo sul pelo efeito fisiológico. A Laurene, eu, às vezes, em vez de abaulado, tem alguns pontos, esses são polo norte? Isso mesmo. A Alessandra, quando o cliente tem vícios e é ansioso, onde colocar o magneto? C7. Eu até expliquei isso, bateu com o que eu estava explicando. C7. A Edilene falou que tem que comer o pastel de periquita em Sintra. Pastel de quê? Periquita! Periquita? Mas periquita é pombo? Não, bem, pombo é outra coisa, amor. Pombo é um bicho. Periquita é outra. Aqui é periquita, é outra coisa. Não é periquita de bicho. Não, acho que não é não. É só o nome. Eu sei. A Morgana, quanto tempo pode ficar nos pontos? Você fala um tratamento no seu consultório, o tempo que... Assim, eu uso muito magneto, não no consultório, eu uso ele para o paciente ir para casa. Ele fica lá 5 dias, 7 dias, tá? Você tem bons resultados com polo sul em pontos H? Sim. Vamos lá. Acho que... Existe aplicativo de bússola no celular? Não sei, é uma boa pesquisar, né? Vai que tem. Deve ter. Eu acho que o celular deve ter a bússola, não tem um celular, esse celular aí? Eu não sei. Camila, usa só o polo norte na água?
Quantos magnetos eu coloco em uma garrafa de meio litro? Não, na internet tem mostrando, eu não vvou precisar aqui saber, porque eu, particularmente, eu nunca fiz. Eu tive um colega numa clínica que eu trabalhava que ele fez lá, me mostrou pelo pH-ômetro dele, ele mostrou que ficou e funcionou, tá? Mas eu nunca fiz. Agora a quantidade vai depender da água, mas põe lá uns 30, né? Vamos ver como é que faz. Faz o teste aí. Professor, então você quer dizer que a água magnetizada alcaliniza a água? Não. Professor, então você quer dizer que a água magnetizada alcaliniza a água? É um processo, é um efeito. Quando você joga, quando você estimula a partir do Polo Norte, você estimula a inversão daquela água. A água, ela retira, né? Você tira dali o ambiente, ou a carga energética, ou a carga elétrica ácida que está deixando aquela água naquele ambiente. Flúor, qualquer outro metal pesado aí você consegue tirar sim. Tá? Na internet, gente, tem muito estudo. Nossa, tem muita coisa aí. Você pode pesquisar e ver por você. Agora, eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz com magneto. Eu faço, como eu disse, com limão e com o... O melhor de tudo é você fazer isso na água e fazer o limão, né? Tomar limão todo dia de manhã, que o seu pH, o pH do seu estômago, ele estará equilibrado a partir do limão que você toma de manhã. Gisley, a Amanda colocou o Gisley aqui na roda, falou que ele vai pagar café para todo mundo lá em Goiânia. Eu tô sabendo que ele tá com dinheiro mesmo. A Fernanda falou assim: Fabrício, eu tenho feito experiência no meu consultório em locais de dor aguda, como existe a tensão muscular e líquido inflamatório. Uso sempre 2 magnetos na região. Legal. Em polos opostos. Perfeito. E tenho tido excelentes resultados. Não, é muito bom, eu não falei. Realmente, é muito bom. Você coloca um polo de um lado, óbvio, um polo do outro, fica a carga elétrica passando, e isso vai gerar, além de diminuir dor, regenera o tecido. É a grande função de você ter a junção de um polo... de um magneto com um polo de um lado e do outro, bem próximo, você vai estimular a migração dessa carga elétrica e isso vai melhorar a produção dos fibroblastos ou das células musculares, os osteoblastos, se for no caso no osso, né, na questão óssea, mas é isso mesmo, tá? Inclusive, tem um estudo mostrando que a regeneração que esse tipo de técnica faz no tecido se dá pelo colágeno, que o colágeno absorve muito a energia do magneto, tá? O colágeno ele é muito afim às energias elétricas, à carga elétrica. A Valquíria, como consigo normalizar a pressão arterial com magnetos? Tem como? Tem. Você vai pensar o seguinte: se for uma pressão arterial causada pelo calor no coração, que vai para o calor no sangue, você vai pegar C3 com C7, tá certo? Você pode usar também C3, C5 e C7. C3, C5, C7, você pode variar os polos, você pode colocar polo positivo um no outro. Por quê? Porque você não está fazendo drenagem de energia, você está estimulando o ponto de acupuntura. A Joelma, qual a colocação correta dos magnetos para lombalgia? Lombalgia, eu faço assim. Você vai pegar de um lado, o lado que mais dói, você vai utilizar, né? Vamos supor que você tem a dor à direita. Você vai utilizar o polo sul. Do lado que não dói, ou que dói menos, você utiliza o polo norte. Então vai criar esse conceito aí que a professora Fernanda falou e a gente lembrou aqui. Ele vai jogar energia de um para o outro, criando ou mobilizando, né, o tecido para que haja a regeneração. E se você tem alguma experiência com insônia? Tenho demais, C7. C7, C7, C3 para hipertensão. Para insônia, você vai fazer acupuntura convencional e manda para casa com o magneto, tá? Você pode colocar no Intan também o magneto e pôr em outros polos aqui bem próximos. Não, tenho sim, muito. Pronto, pode finalizar. Pronto. Então, pessoal, por hoje nós terminamos aqui, finalizamos nossa aula. Espero ter esclarecido vocês a respeito do magneto. Nós estaremos então aí a partir do senhor Gisley Fernandes aí votando num próximo tema. Se quiser deixar aí o tema, deixa aí para ele. No domingo estaremos de volta na nossa live original, 20 horas, com um tema sugerido por vocês ou um tema que eu acho que seja interessante passar para uma novidade que eu estou estudando. Inclusive aqui quero deixar até registrado que eu estou fazendo um estudo mais profundo agora da questão dos pontos e criando alguns outros conceitos. Inclusive gravei essa semana e o Slay vai estar postando isso no YouTube. As situações que envolvem o ponto R8, que eu achei muito interessante e importante, e quero até mandar aqui um abraço para Maria Cosmos. Eu não conheço ela pessoalmente, eu sei que ela vai fazer o curso lá em São Paulo, que ela
suplicou para eu explicar por que o ponto R8 tem uma conexão aí, tira o medo lá no espírito. E esse vídeo já está gravado, como eu fiz um estudo muito profundo, ele ficou muito longo, então o Slay está ali fatiando ele para jogar uma parte para o YouTube e outra parte para os cursos em EAD, tá certo? Então eu quero deixar aqui registrado novamente o nosso agradecimento a todos que compraram e ou vão comprar, adquirir a tabela de ponto aberto, que está ajudando o nosso companheiro, ajudando o Centro Benesser a construir esse telhado. Hã? Fala do canal do YouTube. Tá. Aí, quero deixar isso registrado. Quero deixar registrado também que o nosso canal do YouTube está muito bacana, uma audiência bacana. A gente tem muita gente assistindo o vídeo lá, esclarecendo dúvidas. Deixe lá o seu comentário, se inscreva no nosso canal, Acupuntura com Fabrício Borges. Lá nós temos vários vídeos, você pode também perguntar que ou se eu não responder, o Gisley responde, ou a Amanda também responde. E faça a inscrição no canal. E também quero aqui divulgar a nossa nova página, que é a página Fabrício Borges Oficial, porque o meu perfil pessoal e já adquiriu ali uma quantidade máxima de amigos. Tem o perfil também do Centro Acupuntura Centro Benesser, o perfil Fabrício Borges Oficial, que tem postagens diferentes todos os dias. E o nosso Instagram também, que é Centro Benesser Curso, tá certo? E deixar aqui registrado. Então, ó, quem tiver interesse nas nossas obras, ó, tem aqui o livro de acupuntura, muito bacana, muito bom, tá? Eu demorei, isso aqui tem um reflexo de estudo de 15 anos, tá certo? Nós temos muita gente comprando livro, esclarecendo muitas dúvidas, simplificando a acupuntura, são 200 páginas. Tenho aqui um outro livro em forma de mini-book, que é o de obesidade. Então o pessoal aí tem dúvida na banha de porco, o pessoal quer ver as coisas que a Lohane faz, ela tem o último capítulo dela, que ela põe lá, receitas do bem, tá certo? Inclusive, a Lohane estreou há 15 dias o blog, hoje tem matéria nova no blog dela, que é sobre o pó de pérola. Tá, e tem também a matéria sobre o banho de porco. Acesse um blog lá da Lohane, da Lore, que é... Fala. loreoficial.com/blog/saúde. Então vamos lá. Se você acessa loreoficial.com, você vai acessar o site, lá vai estar lá, blog. Vai no blog e aproveita para ver os produtos. Estamos com promoções Dia das Mães, gente. Tem Super promoção. desconto, Gente, olha só, deixa eu até falar isso aqui que é desconto. importantíssimo. Vai ter promoção para o já tem promoção para o Dia das Mães, os produtos Lore, num preço especial. Acessa, faça aquisição, lá também você pode parcelar, tá certo? loreoficial.com. Hidradiance dia, Hidradiance noite é o único produto com pó de pérola registrado pela Anvisa no Brasil. E quem com tiver, eficácia comprovada. opa, que isso? Nossa, tem gente aí que já está fazendo estoque em casa com medo de acabar, e não vai acabar não. Em julho lança a Lore, junto com a sua proprietária, vai lançar a segunda linha, que está perfeita, maravilhosa para variar. A Lohane tem uma condição, uma característica muito importante, que é cuidar da pele com originalidade, sem ofender a pele com produtos químicos, então os produtos dela não tem. Não Além testa disso, animal. ela é muito detalhista, então, gente, tá saindo coisa boa aí, já tem, né? O pessoal adora o produto, tá sendo até assim, muito elogiado por pessoas que conhecem do produto. E não testem animal, tá certo? Além do animal aqui, não testem outro animal. Ó, combinações de pontos, recorde em venda, tá certo? A gente está saindo muito aqui desse livro, esse mini-book, ajudando também muita gente, pessoal dando retorno, que está usando os protocolos, está entendendo mais a acupuntura e está tendo um efeito muito mais rápido. Esse foi o meu principal objetivo ao escrever esse livro aqui. E esse aqui de língua é o meu xodó. Por quê? Porque é um livro também que facilita o diagnóstico, e se você facilitar o diagnóstico aqui, você entende esse aqui. Essa duplinha aqui é uma duplinha de dois que forma um conjunto bem bacana, tá certo? Então esse aqui, as fotos aqui, ó, são fotos em papel fotográfico, tá? Então tem aqui toda a descrição do diagnóstico, apontando a setinha. Então o pessoal lá do centro caprichou aqui, nos Gisley, o senhor Rafael também capricharam aqui. Vale a pena, tá? Vale a pena. Esse aqui é um livro que tem muita coisa também inédita que eu crio aqui, páginas coloridas e tudo mais. É isso, gente, ó. Eu já mostrei. Aí então, um grande abraço a todos vocês. Estamos à disposição. Domingo estamos de volta. loja.centrobenesser.com.br é o site. Agradeço novamente aí a disposição de comprarem aí essa tabela e ajudar o pessoal. Tá bom? Um grande abraço, bom final de semana a todos, gente. E até domingo. Obrigada pelo carinho. Um abraço. Vocês são demais. I love you. I love you.